Fala galera, seja bem-vinda a mais uma temporada do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a gente se propõe a falar de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, saúde mental, saúde financeira, saúde profissional, para todos aqueles que buscam uma vida com mais qualidade. Então, antes de começar esse episódio, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com mais pessoas e ativa o sininho para você ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar. E hoje eu abro essa primeira temporada com uma pessoa que a gente está tentando conciliar essa agenda já tem um tempo, mas dessa vez deu certo. Eu vou fazer aquela abertura clássica para a gente ler essa mini bio, que não é muito mini não tem nada de mini, mas eu vou ler aqui um pouquinho para vocês entenderem quem é a convidada de hoje. Vou conversar hoje com a Tassiane Alvarenga, que a gente chama de Tassi já, né? Formada em medicina pela Federal de Uberlândia, fez clínica médica na Unifesp, endocrinologia pela USP, tem título de especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e da ABESO, é certificada pela International Board of Lifestyle Medicine, idealizadora do projeto Médicos na Cozinha e Menopausa Consciência, achei isso super interessante, e mentora de médicos no projeto Manter e Menopausa. Tassi, muito obrigada por você ter aceito o convite e disponibilizar o seu tempo para conversar um pouquinho com a gente aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, que bom que até que enfim as nossas agendas se conciliaram, né? E é o primeiro episódio de 2025, né? Primeiro episódio de 2025, abrindo 2025 aqui com tudo. Tassi, eu sempre apresento as pessoas dessa forma formal, né, curricular, mas eu sempre peço para as pessoas se apresentarem para além do currículo delas. Uhum. Quem é a Tassi? Então, muito antes de ser médica, eu sou mãe de uma menina maravilhosa de 5 anos, que é a Cecília. Eu sou filha de pais também maravilhosos que sempre confiaram e investiram no meu sonho de ser médica desde muito criança, e eu sou apaixonada pelo estudo da medicina do estilo de vida, mas mais ainda pelo estudo da obesidade. E eu acredito que uma das minhas missões é tornar o processo do emagrecimento literalmente mais leve para aquela pessoa que sofre essa dor. Eu acho que é isso. Eu sou esposa do Igor, eu sou apaixonada pela vida, por viajar, e eu acredito de verdade que nós médicos, né, e vocês também, enfermeiros, profissionais de saúde, a gente precisa muito diminuir a distância do que a gente faz e do que a gente fala. Então, hoje, eu uso a minha comunicação em saúde, o meu posicionamento digital nas redes sociais, principalmente para mostrar ali um emagrecimento de vida real, com todas as curvas ali da vida e para aproximar as pessoas ali desse sonho. Né? E desse desafio. Sim, e é a congruência, né? A gente tem que ser o maior exemplo para os nossos pacientes, né? O espelho ali, né? Sim. Porque não adianta, o que o profissional de saúde, ele faz, ele comunica melhor, ele convence melhor, ele faz o paciente aderir mais quando ele vive aquilo tudo que ele prega, né? Na sua realidade. Claro que muitas vezes não do jeito que a gente gostaria, porque o tempo é uma barreira gigante para todos nós, mas assim como os nossos pacientes, aos trancos e barrancos, tentando ali a cada dia ser ali 1% melhor. Sim, eu sempre falo assim, nas minhas palestras, eu comecei a perceber que realmente essa é a maior dor das pessoas, que é o tempo. Então eu mudei toda a minha forma de comunicar nas palestras para mostrar para as pessoas que elas podem fazer muito pouco, não utilizando tanto tempo, e que sim vai ter impacto na saúde delas, né? O clássico que eu falo é trocar o elevador pela escada. Exatamente. É o feito melhor que o perfeito Exatamente, não feito, né? Exatamente. E Tassi, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que eu queria que a gente falasse bastante sobre obesidade, né? Um assunto que você domina, que é sua expertise, é com que você mais trabalha hoje em dia. E eu queria começar para a gente falar por que tem toda essa polêmica em relação à obesidade
no fato de ser considerado uma doença, né? Sempre tem essa coisa, mas por que a doença? Já que é algo multifatorial, por que que... Então, assim, fala um pouquinho pra gente. Então, o que que acontece? Manu, por muitos e muitos anos, a obesidade ela foi vista como uma simples escolha de estilo de vida. E que era aquele paciente que ele escolhia comer mais e se exercitar pouco. Então, por muitos anos, essas pessoas, elas foram vistas como preguiçosas, desleixadas, não têm força de vontade o suficiente, até que o mundo mudou, né? O ambiente foi se tornando mais obesogênico, todos nós somos sobreviventes da escassez, então nós não fomos geneticamente programados a lidar com esse excesso de comida, com essa facilidade de comida e com a falta de necessidade de se movimentar. E aí, o que que aconteceu? A cada década que se passava, as taxas de obesidade cresciam exponencialmente. E isso foi chamando a atenção dos médicos, dos pesquisadores, das equipes de saúde, que a obesidade ela não era uma escolha, ela era algo que estava além da escolha. E hoje nós sabemos que 50% do nosso peso, do meu peso, do seu peso, é herdado geneticamente. Então, obesidade é genética, obesidade é sono, obesidade é manejo do estresse, obesidade é sim ambiente obesogênico, escolhas alimentares, sedentarismo, mas muitas vezes o peso, ele é ali a ponta do iceberg de questões muito mais complexas acontecendo. E eu gosto muito de uma frase, que é de um dos maiores estudiosos da obesidade, que é o Lee Kaplan, que ele fala que não é comer muito que causa obesidade. Que a obesidade são as alterações no cérebro dessa pessoa com diagnóstico de obesidade que faz com que ela coma muito. Então, não é comer pouco que vai tratar a obesidade. É tratar a obesidade. É como se fosse tratar essa rádio do cérebro excessivamente sintonizada em comida, que vai fazer com que com esse tratamento, que não é só remédio, que envolve muitos fatores, mas com esse tratamento, mudando essa rádio que fica o tempo todo ali pedindo comida, que vai fazer com que esse paciente consiga colocar essa teoria em prática. Você falou uma coisa interessante, né? A gente veio de uma geração de escassez no mundo, né? Total. Então, a gente cresceu ouvindo aquela frase, não deixa comida no prato. Tá um monte de gente morrendo de fome e você desperdiçando comida. E, além disso, também, eu acho que toda uma indústria que veio junto, né? Indústria alimentícia, a questão dos fast food. As porções que foram cada vez aumentando e se tornando muitas vezes até um pouco mais baratas por essa expansão, por outras marcas que surgiram. Então, o excesso de comida, ele deu... a falta de comida deu lugar ao excesso de comida. Claro que não para todo o mundo, né? Mas para grande parte da nossa população. E lidar com a comida, muitas vezes, como um band-aid para tamponar as emoções, o cansaço, a insônia, a correria, o estresse, foi um dos muitos fatores que fizeram que essas taxas fossem crescendo. E como você disse, né, respondendo a essa pergunta, eu recebo no consultório pacientes que chegam, mas doutora Tassi, olha aqui, eu sei que eu tô acima do peso, mas os meus exames estão todos normais. Esse é um clássico, né? Então, esse é um qual clássico. É o problema, né? E hoje é muito difícil, porque existe um movimento, né, do body positive, do respeito aos corpos, da diversidade, e que tudo bem, mas hoje a gente sabe que aquela pessoa com diagnóstico de obesidade, mesmo com todos os exames normais, existem coisas invisíveis acontecendo. Sim, e eu falo sempre que assim, a gente tem que atacar o problema, não as pessoas, né? A gente não tem... certeza. É óbvio que a gente tem que respeitar todas as pessoas, independente do corpo, da cor, enfim, do que quer que seja, mas a gente não pode deixar de atacar o problema obesidade, que é uma pandemia, né? Todo mundo está sofrendo com isso, né? Com certeza. E aí é isso. Então, todos os exames estão normais, mas e o joelho, que mecanicamente está sendo sobrecarregado e que não dá para medir nos exames? E a inflamação que está acontecendo e que lá na frente pode aumentar o risco de câncer de mama, câncer de intestino, câncer de endométrio, vários tipos de câncer. Então, de uma forma sem estigmatizar a doença, a obesidade, a gente precisa mostrar para o paciente que ele não está saudável, apesar dos exames
normais. E que a gente não quer que ele normalize o peso, que ele seja magro, não é isso. A gente quer que ele perca 5 a 10% para que ele tenha mais saúde e para que essas complicações, elas não apareçam. Sim. Que ele continue na obesidade. Ele não precisa atingir a normalidade do peso, mas que ele fique mais saudável. Sim, porque às vezes uma perda muito pequena já tem um impacto gigante, né, na 5%. saúde. Imagina uma pessoa de 100 quilos, que ela perde 5 quilos, ela diminui o risco de hipertensão, diabetes. Se ela perde 10, ela diminui a apneia do sono, roncos, doença do refluxo, gordura no fígado. E se ela perde 15, pode ocorrer remissão do diabetes e diminuição de risco de morte por infarto, AVC. Então, eu acho que é isso. É a gente mostrar que não é um número absurdo de quilos. Ela não precisa sair de 100 para 50. Não precisa. Ela nem pode, para né? 70. Ela pode sair de 100 para 90. Sim. E essa mudança, talvez não tão física, né? Mas já repercute em muitos benefícios para a saúde a longo prazo. Sim. E tem uma questão também que às vezes a pessoa também não se enxerga do tamanho que ela é, né? Tem uma questão também de distorção de imagem que às vezes impede até da pessoa. Eu lembro o podcast que eu gravei com o Bruno Colontoni. Sim. Ele falou exatamente isso. Ele falou: eu não me enxergava com o corpo que eu tinha. Eu só passei só subiu um alerta na hora que ele teve as alterações de exame. De exames laboratoriais. Porque eu falo... Isso porque ele é médico. Exatamente. Porque às vezes a gente tá tão engolido pela vida, né? Pelas demandas, que a gente não tá vivendo, a gente tá sobrevivendo. Então a gente precisa de um gatilho. Seja um exame alterado. Eu tenho muitos pacientes que veem foto. Que fazia muito tempo que não tirava uma foto, que fugia ali das câmeras e fala: doutora, quando eu me vi, eu falei, não, eu preciso mudar. Ou quando aparece alguma limitação física. Sim. Aí eu tô com dificuldade para amarrar meu sapato. Ou eu sentei para brincar com os meus netos e não consegui levantar. E aí também tem uma questão que é assim, né? Uma pessoa que tá acima do peso, seja com sobrepeso ou obesidade, que tem alguma questão dessa, seja mecânica, seja um refluxo, seja uma apneia, quando ela vai para o médico ataca a consequência, né? Exatamente. Ele não ataca a causa. Exatamente. E aí fica enxugando gelo, né? E é isso. Eu recebo, como endocrinologista, pacientes que têm diagnóstico de obesidade e que eles estão usando 10 medicamentos. 3 para hipertensão, 2 para o diabetes, 1 para gordura no fígado, alguma vitamina, 1 para dormir e não tem nenhum para o tratamento da obesidade. Que muitas vezes foi através da obesidade. Então, a obesidade, ela não só é uma doença, como ela pode causar, acelerar e exacerbar mais de 250 Sim. outras doenças. Só que o paciente, ele foi tão atacado, ele foi tão culpado de que você é acima do peso porque você não tem força de vontade, que ele nem quer entrar nesse tema. Ele quer apagar o fogo. Sim. E não evitar o incêndio. É nossa culpa também. Até porque hoje em dia, né, com essas consultas que a maioria dos profissionais fazem consultas muito rápidas, por toda essa questão que a gente tem de plano de saúde. Com certeza. Que não dá tempo Fica de só dar na pontinha do uma iceberg. maior atenção, né? Exatamente. E não entra ali nas profundezas do que levou. E isso foi uma das coisas. Eu me formei, acabei toda a minha formação em 2014. Aí eu fiz 4 anos de consultório. Eu sempre fiz consultório com tempo. Eu tinha 1 hora de consulta. E aí chegou uma hora que eu me sentia uma mera prescritora. Que foi quando eu fui para Boston, para a Universidade de Harvard, para fazer esse curso de medicina Que só do tinha estilo lá, de vida, né? que só tinha lá. E que na época mal se falava de medicina do estilo de vida aqui no Brasil e que isso já estava mais desenvolvido. E aí eu fui para lá, eu lembro que tinha pouquíssimos brasileiros, e aí quando eu voltei, eu sempre fui nerd, mano. Então, aí eu lembro que outros colegas médicos falaram, nossa, agora a Tassi virou alternativa. A Tassi, que era do HC, sempre da ciência e da evidência, agora ela partiu para essa medicina alternativa. E eu lembro que eu ficava tão revoltada, porque eu aprendi tudo com ciência e evidência, artigo, então não é que eu tava alternativa, é que eu não queria mais só prescrever remédio. É muito louco isso, né? Porque assim, ó, a gente tem, por um lado, a sociedade de um modo geral reclamando que o médico mal olha na nossa cara, só passa remédio e exame.
Aí, por outro lado, se você não passa remédio e pede exame, o médico não presta. Exatamente. Aí você vai falar o óbvio e vai trabalhar o óbvio com o paciente, que é a mudança de estilo de vida, você é vista como alternativa. Assim, é uma distorção de valores e de tantas coisas que dá um bug na cabeça da gente. Exatamente. E aí, é difícil falar isso como endocrinologista, mas é a realidade. Na maioria dos casos de obesidade, eu falo só, é muita coisa, mas só MEV não resolve. Sim, claro que Só a não. gente sabe que 10% só dos pacientes com diagnóstico de obesidade, então isso é bom de ouvir. Eu falo isso para os meus pacientes. Conseguem emagrecer com dieta, exercício e todas as ferramentas da medicina do estilo de vida. Então é claro que a gente precisa muitas vezes da medicação para o tratamento da doença. Sim. Mas o que virou uma chave é que também só o remédio não vai manter essa pessoa saudável. Então a gente precisa juntar As duas coisas. Exatamente. Mas voltando um pouquinho ali, né? A gente falou da questão da obesidade ser uma doença. Hoje, a gente sabe que saiu um consenso novo, né? Sim. Para diagnóstico e classificação e tratamento da obesidade. E surgiu, né, o termo da obesidade pré-clínica. Fala um pouquinho dessa diferença da obesidade pré-clínica para a obesidade clínica. Então, essa publicação no Lancet, ela vem principalmente para... É de agora, de janeiro, né? De janeiro agora de 2024. 25. 25, olha, nem virei o ano na cabeça. O que acontece? Ela divide em obesidade pré-clínica e obesidade clínica. A obesidade pré-clínica é aquele paciente que ele está acima do peso, seja sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, mas ele ainda não tem nenhuma complicação. E na obesidade clínica, ele está acima do peso e ele já tem alguma doença causada pela obesidade. Ou seja, a obesidade pré-clínica é o obeso que está com os exames normais e não tem nenhum sintoma. Ou não reconhece, às vezes. Exatamente. E que tem que ser tratado também. Não é pra gente ficar na inércia. Mas faz essa classificação. Mas essa publicação, o principal é que ela mostra que o IMC é muito falho. Então, você simplesmente pegar o peso e a altura ao quadrado de uma pessoa para classificá-la em peso normal, obesidade grau 1, grau 2, grau 3. E que era uma coisa já bem discutida, muito né? Muito discutida. Hoje, ela só ficou, assim, documentada cientificamente. Que o IMC, ele é só uma triagem. Sim. E aí, depois a gente vai fazer circunferência abdominal, medida da barriga, que é o principal marcador de risco cardiovascular. Relação circunferência abdominal, circunferência de quadril. Se tiver disponível no consultório, uma bioimpedância ou uma DEXA de corpo inteiro. Então, ele mostra que não é pra gente olhar um parâmetro. Sim. Que é pra gente olhar o todo. E que muitas vezes o IMC tá normal, mas é aquela, principalmente nas mulheres, perimenopausa, é aquela falsa magra. Que ela começou a perder massa muscular, a ganhar gordura e a ficar quadrada. E talvez por uma continha de IMC, você não consiga dar Sim. Sei bem o que é isso. Esse diagnóstico. Então, ele vem ali para dar uma cutucada, estimular reflexões. É uma publicação que foi escrita por especialistas, né? Então, não é ali um ensaio clínico randomizado, mas que mostra ali essa mudança de paradigmas para diagnosticar, para quebrar estigma. Eu acho que é um avanço ali, para abrir um pouco a cabeça do profissional de saúde, para olhar a obesidade para além do IMC e mesmo para além do peso. Até né? porque se você pega uma pessoa que é hipertrofiada, um marombeiro desses, um fisiculturista, ele vai ter um IMC... às custas de massa magra, né? Sim. Exatamente. É por aí. Ô, Tassi, e a pessoa com obesidade, hoje, qual seria o ideal de primeiro passo para ela? Tipo, é uma pessoa com obesidade que quer começar um tratamento, mas que hoje, por exemplo, não sabe que profissional procurar, porque às vezes fica, não sei se eu vou, por exemplo, no nutricionista, não sei se eu vou no endócrino, não sei se eu vou no nutrólogo. Hoje em dia tem, claro, né? Até o psicólogo, que muitas vezes é preciso. Um psiquiatra, que às vezes é um transtorno de compulsão alimentar. Sim. Que tá ali por trás. Na verdade, ela tem muitos caminhos, né? Por onde começar. O endocrinologista, ao procurar um endocrinologista, primeiro, ela tem que ter esse diagnóstico. Ela precisa de ouvir de alguém. Olha, você tem diagnóstico de obesidade. E, primeiro, não é sua culpa.
apesar de suas atitudes ajudarem no tratamento, não é sua culpa. Para mim, esse é o primeiro passo. É para que essa pessoa, ela fala, eu vejo no consultório a expressão do paciente, fala assim, ufa, porque na maioria das vezes, Manu, eu percebo que os médicos, no geral, eles usam a medicina do medo. É assim, olha, você tá obeso e se você não emagrecer, você vai ter um infarto, um AVC, vai amputar um dedo. Super terrorismo. Exatamente. E aí, a pessoa já pensa assim, meu Deus, eu já tentei várias vezes, isso eu não consigo, então deixa eu tratar as consequências. Então, ao tirar ele não é culpado, mas ele é corresponsável pela mudança de ali em diante, né? Que também tem uma discussão com relação a isso, né? Sim. O fato de considerar da obesidade ser considerada uma doença, algumas pessoas falarem assim, não tenho como mudar isso porque eu sou doente, Exatamente. Né? Então tem sim, de né? tirar o peso da autorresponsabilidade. Exatamente. São as duas coisas, Isso. Né? A gente tira o peso da culpa, mas a gente chama para a responsabilidade. Sim. Né? E é né? Mas isso é muito importante, é você trazer o paciente para o seu lado e mostrar que existe um caminho, que existe um tratamento. E mostrar para ele que não tem que ser só com dieta e exercício. Porque qual que é o discurso do paciente? Eu já tentei muitas vezes. E aí ele vai acumulando frustrações e vai se sentindo cada vez menos capaz. É verdade. Então é mostrar que pode ser que dessa vez ele pode ter tentado, sei lá, 10 vezes, mas que essa 11ª vai ser diferente. E que a gente tem, eu falo que às vezes o endocrinologista é o técnico, mas ele precisa de de uma equipe ali, né? Que é o nutricionista, que muitas vezes é o psicólogo, só que ele tem que ter ali um pontapé de por onde começar. Eu vou começar com uma orientação de dieta, de exercício, e eu vou dar ou não remédio. E se eu vou dar remédio, qual remédio que eu vou dar? Será que é o mesmo remédio para todo mundo? Igual agora tá todo mundo querendo caneta. Será que existe uma caneta ou uma pílula mágica capaz de consertar um estilo de vida ruim? É aquilo, né? A medicação sozinha não faz nada e a mudança de estilo de vida, às vezes, dependendo do caso, até faz. Mas quando na maioria das vezes, você precisa associar, né? Óbvio, se é uma pessoa que está com um leve sobrepeso e que está com estilo de vida ruim, às vezes você só ajusta o estilo de vida e não precisa de medicação. Com certeza. Né? Mas as pessoas que precisam... Quem são essas pessoas que hoje têm indicação de usar as famosas canetinhas aí, os Ozempics, o Wegovy da vida, né? Então, primeiro, essa pessoa, ela tem que ter diagnóstico de obesidade. Seja pelo IMC, seja pela circunferência abdominal. Então, não é aquela mulher que quer estar bem pro carnaval e quer perder 5 quilos e vai lá na farmácia e compra sem receita. Então, é aquela pessoa que ela tem, seja pelo critério que for, pelo IMC, pela circunferência abdominal, pelos exames, pela história familiar. Às vezes ela ainda não tá na obesidade, mas a família inteira tem diagnóstico de obesidade e ela tá ganhando 5 quilos por ano. Eu vou ficar esperando, né? Então, não tem um corte ali, pá, pum. Mas é aquela pessoa que você vê que se você não intervir, ela vai ter consequências para a saúde. Uhum. Então, primeiro, a pessoa tem indicação de algum remédio, né? Nem falando só das canetinhas. Aí, o que é muito novo e que ajuda até o não especialista? Porque eu falo, Manu, hoje tem 7 mil endocrinologistas no Brasil. 60% da nossa população tem sobrepeso e obesidade. Não tem endocrinologista suficiente para tratar a nossa população com diagnóstico. Que eu ia falar, não tem. Pouco, né? Então, hoje, o que é muito importante? A gente ter outras especialidades. O cardiologista, eu brinco que ele é o médico do homem. Às vezes, é o único médico que o homem tem, é o cardio. Então, um bom cardiologista trata a obesidade. O ginecologista, muitas vezes, é o médico da mulher. Sim. Um bom ginecologista trata a obesidade. Um bom enfermeiro, ele não trata, mas ele é capaz de instruir os primeiros passos de MEV e de falar assim, olha, existe tratamento. E orientar, conduzir para onde ele deve ir, Exatamente. Ele vai para o endócrino, para o nutrólogo. É ele saber que tem jeito. Sim. Que tem ali, que como um paciente falou assim para mim, então tem luz no final aqui do meu túnel? Claro. Aliás, gente, vou aproveitar para fazer um jabazinho, já que eu vou começar a atender lá no Rio de Janeiro, hein? Exatamente. Então, aqui, ó, vai ter... Eu falo que o paciente, ele tem que ter um profissional de saúde para chamar de seu. Não precisa ser necessariamente um endocrinologista ou um médico, mas ele tem que ter alguém que eu falo que é o GPS.
Um gestor. Um é gestor, um gestor de saúde. é um técnico do Sim. time que vai fazer esse direcionamento, né? Porque não dá também para ele formar esse time e num mês ele tá com todos esses... Sim, Não tem dá como. financeiramente, não dá por logística, não dá por tempo, Sim. né? Mas é isso. Aí, então, tem a indicação? Tem a indicação. Aí, hoje, foi muito estudado na Clínica Mayo se existe tipos de obesidade, fenótipos, que a gente fala. Se a gente pode colocar tipos alimentares em caixinhas. E foi visto que, por exemplo, a gente pode tentar classificar esses pacientes em 4 fenótipos. O cérebro faminto, que é o paciente hiperfágico pratão. Então, a pessoa não belisca, ela só almoça e janta, mas ela faz volume. Ela tem um problema no que a gente fala que é a saciação. Ela precisa comer muito. Para saciar. Exatamente. O outro fenótipo é o intestino faminto, que é aquela pessoa que ela esvazia muito rápido. Então, ela fica beliscando toda hora, ela não come muito. Eu sou a beliscadora. Mas ela acabou de almoçar, passa 2 horas, já tá, o que eu vou comer? Então, é como se o estômago dela, a comida descesse muito rápido pro Eu intestino. sou beliscadora, mas eu não sou uma pessoa que eu sinto muita fome. Mas é isso. Só que são tantas mini refeições que se você for contabilizar, as calorias totais do dia, não que seja um absurdo, mas ultrapassa Sim. o gasto energético. A conta não fecha para emagrecer. Talvez ela feche para ficar na neutralidade, para não engordar. O outro fenótipo é a fome emocional. É aquela pessoa que ela teve uma conquista, ela tá comendo para comemorar. Mas esse aí, todo mundo tem esse fenótipo aí. Todo mundo tem. Todo mundo tem, mas em ocasiões pontuais. Por exemplo, num Natal, num final de ano, numa celebração de uma conquista. Mas não todos os dias e o tempo todo. A fome emocional é aquela pessoa assim, ela pensa o tempo todo em tamponar emoções ruins e boas com a comida. Então, ela vincula qualquer oscilação de emoção ou de humor com a comida, não num grau ali de festejar ou de dias especiais, mas o tempo todo. E o outro é o metabolismo lento, que é aquela pessoa que ela te jura que ela come pouco. Ela faz um diário alimentar perfeito, ela não tá mentindo, ela treina, mas é como se ela fosse inflamada, inchada. Ela gasta tão pouco que você precisa de ajudar a fazer essa adequação. Então, ao conversar hoje com o paciente com diagnóstico de obesidade, a gente consegue fazer esses clusters, essas subcategorias para tentar identificar qual vai ser o melhor remédio, qual vai ser a melhor estratégia nutricional e qual vai ser até o melhor exercício. Sim, se vai ser um exercício, vai ser mais exercício aeróbico, vai ser mais exercício treino de força. Exatamente. Dependendo, principalmente se for mulher na menopausa, perimenopausa, tem que fazer força. Eu ando com meu fim de viagem agora. Eu falei assim, eu não sei se eu vou conseguir correr, porque esse tempo eu já vi que tá horroroso. Mas os meus elásticozinhos andam comigo para onde eu for. Exatamente, exatamente. E eu acho muito interessante, eu tenho um grande amigo psiquiatra que a gente trabalha junto, e ele fala que os pacientes sempre falam, ai, Tassiane, mas eu não tenho tempo. E aí tem uma frase que eu aprendi com ele, que é que eu sempre devolvo pro paciente. Eu falo, então eu vou te fazer uma pergunta. E se eu fosse o gênio da lâmpada e te desse 1 hora a mais no seu dia, aí você faria? Então, essa questão do tempo, eu esses dias estava lá no plantão, conversando com um colega, e ele falou que tá fazendo dieta, que foi nutricionista, não sei o quê. Aí eu falei, tá, mas qual é o seu maior problema? Tempo. Falei, e se você... porque eu saio, passo o dia na rua atendendo paciente, não sei o quê. Eu não sei se ele trabalha com home care, eu não sei exatamente o que é. Mas ele, às vezes, passa o dia inteiro. Aí eu falei assim, tá, e se você levar na mochila... eu não tenho... Não é possível que na sua mochila não caiba um iogurte de proteico, uma fruta. Não caiba. Eu falei assim, então... Não é tempo que te falta. Óbvio que eu não estava no atendimento. Eu estava tendo uma conversa ali que eu posso puxar a orelha. Né? Então eu falei assim, não é tempo que lhe falta. O que falta é você, de fato, entender a importância disso para colocar isso como numa linha de prioridade. Né? É uma virada de chave, eu falo. E que às vezes a pessoa ela tem que ficar doente para voltar o olhar para a saúde. É a minha frase. Que é tudo que a gente não quer. Espere faltar saúde para cuidar. Porque às vezes, né? O custo do reparo é muito maior do que o custo do cuidado. E a outra coisa que eu falo foi um dia eu estava no hospital, assim, dando plantão, aí me deu
Eu falo que foi uma epifania, assim, que eu falei assim, cara, é muito doido que hoje a maior dor da maior parte das pessoas é falta de tempo. É, E aí eu olho para esse hospital, todas essas pessoas internadas estão com a agenda livre, exatamente. mas elas não podem fazer nada com aquele tempo, porque estão doentes. Porque estão doentes. Então, se você não, de alguma forma, não prioriza, porque quando eu falo assim, você precisa colocar a saúde em primeiro lugar, não é que você vai deixar de fazer tudo e vai fazer só coisas para cuidar da sua saúde. Não, é tipo assim, no dia de hoje, é porque a gente já está de noite, aqui já está de noite, mas no dia de hoje, quando você acorda, no dia de hoje, o que eu posso fazer para colocar minha saúde em primeiro lugar? É beber mais água, é comer mais fruta, é fazer atividade física, é fazer uma respiração profunda, qualquer coisa, uma única coisa por dia, né? E o que eu percebo no consultório? Às vezes o paciente, principalmente o paciente que tem obesidade grau 2, grau 3, que precisa de perder muito peso. Talvez, nesse momento, ele não consiga mesmo fazer mudança de estilo de vida. Ele tem que perder os primeiros quilos para ele acreditar. Sim. Então, eu atendo muitas pessoas que têm realmente excesso de peso. Eu atendo muitas mulheres com lipedema que têm muita dor. E aí que eu vejo que a porta da medicina do estilo de vida, ela tá fechada. Sim. E a gente, profissional de saúde, médico principalmente, a gente não foi treinado a ouvir não como resposta. E às vezes nós temos uma tendência de escolher a porta que a gente quer abrir da vida do paciente. E às vezes é aprender a entrar pela porta que está aberta. Sim. Então, às vezes, a porta da atividade física está fechada, mas eu posso tentar entrar pela do sono, eu posso tentar entrar pela da diminuir o álcool, eu tenho que entrar por algum lugar, que não vai ser o que eu vou escolher, vai ser o paciente. E é muito difícil, porque a gente foi treinado aquela medicina paternalista, né? Que é o médico que manda e o paciente obedece. É uma desconstrução muito grande de você entender o que o paciente está disposto, o que cabe naquele dele. momento, no dia dele, e a gente entende, e a gente dá a orientação de acordo com o que cabe na vida dele, Sim. né? Sair desse lugar de eu mando e você faz. Exatamente. Né? É a de decisões compartilhadas. Eu atendo muito médico, né? E aí, às vezes, eu falo, então tá, não vai. São os piores pacientes, física, fala a verdade. Não, CRM positivo, eu falo assim. Não, você já vai ficando até com frio na barriga. É médico que já foi em 10 médicos. Eu falo, E aí, o que acontece? Tem um estudo recente, muito legal, sobre snacks de exercício, sobre lanches de exercício. Então, às vezes, eu falo, então tá, você vai fazer pra mim só 5 séries de 3 minutos. Então, pode ser a primeira no banho de manhã, a outra você pode ir no banheiro e fazer, não sei, pode ser? Então, assim, eu também me adequar. Sim. Ao que aquele paciente está disposto. Às vezes, tudo bem, pode ser uma prioridade para ele não quer ou ele não dá conta, ele não banca aquilo naquele momento. Sabe o que eu faço? O povo me chama de maluca. Quando eu tô no plantão, toda vez que eu vou no banheiro, eu faço 10 agachamentos. Exatamente, você tá ótima, você nem tá sabendo, mas você tá fazendo snack de exercício. Assim, eu que sou uma pessoa que pratica esporte, que faço atividade física e tal, mas que tô precisando fazer mais treino de força, de resistência. Então, assim, eu falo, gente, se você tá no banho, faz 20 agachamentos. Sair, não sei o que, vai no banheiro, faz 10 agachamentos. Quando você vê, você dá conta, você fez 50, 60 agachamentos no dia. Você acha que não faz diferença, mas no cumulativo faz uma diferença absurda. Se a gente for fazer isso 365 dias no dia. E qual que é o outro lugar que eu pego, né? A outra dor que eu pego. São as pessoas que reganham o peso perdido. E olha que loucura, Manu. Hoje, no tratamento da obesidade, só 4 a 6% recebem remédio. Então, 95% das pessoas com obesidade estão dando murro em ponta de faca. Elas nunca receberam um tratamento medicamentoso para essa doença que a gente está falando que causa tantas outras doenças. Principalmente pelo estigma do profissional de saúde. Ele fala, nem vou prescrever, porque a pessoa vai reganhar todo o peso depois, e nem o médico entendeu e nem o paciente entendeu que, como ela é uma doença crônica, o tratamento é para a vida toda. Isso é uma coisa também que as pessoas não conseguem aceitar, né? Que a obesidade é uma doença que não tem cura. Não tem cura, tem controle. Pode ser que vai diminuir remédio? Pode, é a mesma coisa. Imagina um paciente com uma hipertensão grave de 18/10. Ele vai no cardio, o cardio prescreve 3 remédios.
Sim. Talvez depois, se ele emagrecer, fizer exercício, diminuir o sal, ele vai continuar com 1, mas ele vai continuar. E às vezes até depende. Porque você está falando de hipertensão mais grave. Mais Se grave. for uma hipertensão Pode leve, ser que ele pode consiga ficar tirar. sem. Pode ser. Mas pode ser que muitos precisem pelo menos de 1. E a Sim. obesidade é a mesma coisa. Pode ser que eu pegue uma obesidade mais grave e que o paciente ele não precise de um remédio, não. Ele precisa de 3, que haja em diferentes centros ali. Um talvez para fome, um para gula, um para eliminar carboidrato ou gordura. Pode ser que ele precise num primeiro momento. Mas ele não pode acreditar que ele vai ficar sem nada de remédio. Porque isso é 1 em 1 milhão. E muitas vezes a mídia sensacionalista mostra isso. Pessoa conseguiu emagrecer 30 quilos só, né? Como se fosse pouco, Sim. com dieta e exercício. Não, o que mais me dá raiva é quando eu vejo essas blogueiras cheias de outras coisas que E a que gente fala- identifica no olhar Exatamente. e que fala que foi só. Porque aí isso faz o paciente que tá ali tentando se sentir um fracassado. Então, claro que a gente tem que explicar sobre medicina do estilo de vida, mas a gente tem que mostrar, o número é 1 para 256 homens e 1 para 210 mulheres que conseguem perder peso sem remédio. Então, a gente tem que mostrar Mas tem um peso, por exemplo, isso é limitado a pessoas que têm até. que tem que perder mais de 10 quilos. Ah, tá. Mais de 10 quilos. Que tem que perder mais de 10 quilos. Que precisa, não é para aquela pessoa que tem que perder 2, 3 quilos, mas para aquela pessoa que ela tem obesidade, doença, muitas vezes obesidade clínica, com alguma outra complicação, e a lista é enorme. Obesidade gota já é considerada obesidade clínica. Obesidade e apneia A apneia, sim. já é considerado, São todas doenças provocadas pela obesidade, né? ou exacerbadas. Às vezes tudo bem, a pessoa já tem uma genética, mas o peso Sim. contribuiu. Vamos lá. Apneia, gota, Gordura no fígado, hipertensão, diabetes, osteoartrose de joelho, infertilidade, depressão, insônia. Quando eu tava, esses dias eu fui montar uma aula sobre obesidade e depressão. E eu fiquei chocada. Eu sabia que são doenças muito correlacionadas, mas olha esse dado. 58% das pessoas com obesidade têm depressão. exacerbadas ou provocadas pela obesidade. Provocadas pela obesidade. E 56% das pessoas com depressão têm obesidade. Tipo, coexistindo, né? A gente nunca sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Sim. Mas ali, coexistindo. E o que eu tenho que tratar primeiro? As duas coisas. Sim, com certeza. As duas coisas. Eu não tenho que esperar a depressão melhorar para começar a tratar a obesidade. E com relação a essas canetinhas aí, a ação delas é sempre na inibição do apetite ou tem alguma outra ação? Então, essas canetas, né, que a gente chama de canetas, elas são, eu gosto de explicar para o paciente que é como se fosse assim, ela é um primo de primeiro grau do nosso principal hormônio de saciedade, que é o GLP-1. Então, o que ela faz? Ela faz 3 coisas. Ela diminui o craving, que é o desejo e o impulso de comer. Não é fome. Sim. O craving acontece sem fome. É a gula, né? Que é um pecado capital. Então, ela diminui a gula. Ela diminui a fome física e dá uma sensação de saciedade. E ela diminui, em média, em 47% a ingesta de calorias. Então, qual que é o grande diferencial dessas canetas para quem tem indicação e sempre com acompanhamento médico? A pessoa, ela consegue permanecer na rotina que ela tinha, que às vezes é muito desafiadora para grandes mudanças, mas ela diminui em 50% a ingesta de calorias. Então, vamos supor que ela comia um pão com ovo de manhã. Ela consegue comer meio pão com ovo de manhã. Que ela comia um pratão para aquele cérebro faminto hiperfágico. Ela vai continuar comendo arroz e feijão, mas ela vai diminuir Ela não vai volume. mudar o que... Óbvio, né? Se a pessoa tem uma alimentação... Lógico, se ela come ruim, salgado e refrigerante, ela vai mudar. Sim. Mas se ela já come comida de verdade, ela vai fazer adequações. E esse é o grande diferencial. E outra coisa dessas canetas, que é muito interessante, é que elas têm benefícios para além do peso. Então, elas diminuem 20%, mais ou menos, o risco de doenças cardiovasculares. Sim. Então, enquanto muitas fórmulas do passado aumentavam a pressão, podia dar batedeira, arritmia. Porque ia mais na questão de acelerar o metabolismo, Exatamente, de neurotransmissor, de aumentar a serotonina, noradrenalina. Aí, às vezes, a pessoa não dormia.
Então, arrumava a fome, mas atrapalhava outras coisas. Todo o resto. Essas canetas, né, esses análogos de GLP-1, esses primos de primeiro grau do nosso hormônio de saciedade, não mexe com sono, não mexe com humor e tem esses benefícios. Um outro benefício, diminui muito a gordura no fígado. Para pessoas com osteoartrose limitante, diminui a escala de dor, porque diminui peso. Sim. Então, diminui inflamação. Então, hoje a gente sabe que é uma medicação segura a curto e a longo prazo. É para todos os fenótipos que a gente conversou? Não. Pode ser que para o fome emocional ela não seja o melhor medicamento, que esse precise de um mais para ali para o comer emocional. Pode ser que para uma mulher na TPM não seja que tem TPM, eu falo, não tem, que tem umas mulheres que tem o que a gente chama de transtorno disfórico menstrual. É como se fosse uma TPM 30 dias. Jesus Cristo, não, pelo amor de Deus. Então, eu falo que também não é a caneta para todos Sim. os tipos de obesidade, mas ela tem esse diferencial. Eu pego muito paciente que fala assim, mas eu fiquei mal-humorado, porque reduziu a comida. Sim. Por... Principalmente quando reduz açúcar, né? Exatamente. Que quando todo mundo que reduz açúcar ou corta açúcar, Exatamente. fala assim, nossa, primeira semana eu queria matar um. Exatamente. Óbvio, gente. Mas não é um efeito caneta dependente, é um Sim. efeito caloria. Sim, sim. Ai, eu tô sem energia, me tirou a energia. Claro, você comia X, você tá comendo 47%. O organismo, ele tende a ser um sabotador no sentido de, opa, tem alguma coisa Deixa eu errada poupar aqui. Tem um padrão aqui que saiu do lugar, né? E tem muita gente que tá com o apetite controlado e faz uma refeição por dia pra emagrecer rápido. Aí fica fraco, Claro. aí fica mal-humorado, às vezes até deprimido. Mas não por um efeito semaglutida, tirzepatida Sim. dependente, mas pelo que a pessoa fez com o efeito de redução do apetite. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas que fazem dietas drásticas, radicais, porque tá com o apetite controlado? Vai perder músculo, que é o nosso maior patrimônio. Que, na verdade, na perda de peso, você já tem uma perda de músculo, Toda né? perda de Toda peso. perda de peso, você tem perda de músculo. Sim, porque pensa, falta tijolo. Sim. Então, falta tijolo para gordura, mas falta tijolo para o músculo. Uma perda considerada ok, esperada, é de 20 a 25% de músculo. Isso vai acontecer mesmo que você faça uma dieta hiperproteica treinando. Só que o que a gente orienta? Eu falo que a mão que prescreve a caneta, a outra prescreve estratégias de manutenção de massa magra. Dieta hiperproteica, treino resistido. Vou só caminhar. Não vai fazer. O ideal é que não. Claro que se a pessoa fala, eu odeio academia, na segunda consulta você convence ela, mas nessa tudo bem, deixa ela caminhar. Eu sou a pessoa que odeia academia. E quando as pessoas falam, eu odeio academia, eu falo assim, meu amor, hoje em dia você pode fazer treino resistido em casa. Exatamente. Exatamente. Então ela vai arrumar, tem gente que gosta de coisa em equipe, motivação, vai para um crossfit. Tem gente que é da pegada da meditação, às vezes um pilates. Então a gente vai ajudar a pessoa a encontrar a tampa da panela. Sim. Mas é nossa missão mostrar, olha, preciso de um exercício resistido. Talvez não na primeira consulta, sim, mas ao longo ali do processo. Tem, de fato, a questão de quando você começa a ver... Eu falo que o maior motivador não é... Você não tem que ter a motivação para começar. A motivação, ela vem à medida que você vai vendo o resultado. Com certeza. Tem coisa mais motivadora do que quando você vê que está conseguindo perder peso, ou que está conseguindo dormir melhor, ou que está tendo mais disposição. O sucesso prediz sucesso. Exatamente. Né? E o que acontece? Com a parte do peso, tem estudos que mostram que o principal combustível motivador da manutenção do peso perdido é a perda nos primeiros 3 a 6 meses. Então, é um mito que emagrecer rápido é ruim, desde que seja com uma dieta adequada. Sim. O problema é fazer loucura. Mas a perda de peso eficaz que a gente observa com um tratamento medicamentoso, ela é positiva, ela é combustível de mudança. Mas a gente tem que ver os bastidores de como que isso tá acontecendo. E aí, mano, eu sempre deixo no consultório para a segunda consulta. Na primeira consulta não dá tempo. Mas aí, eu tenho lá no consultório, toda semana eu renovo um balão de gás hélio. E aí, na segunda consulta, eu pego esse balão e mostro, porque a pessoa vem na segunda consulta, eu já tô querendo parar, tá dando muito certo. Aí é essa pergunta, as duas pra mim. Eu posso beber álcool? E a segunda, doutora, quando que eu paro esse remédio mesmo? Aí, com muito jeito, eu pego meu balão. Aí eu mostro pra ele que o peso que ele tava foi decorado
pela balança interna, que é o hipotálamo. Então, o cérebro é como se ele fizesse Ctrl+C no peso máximo. E ele vai colocar lá, igual um HD. E aí, isso é o balão lá no teto. Aí, a gente vem com a MEV e com o remédio. E puxa o balão para o peso ideal ou possível para aquela pessoa. O que acontece se eu soltar a MEV? Ele volta. Pode ser que a pessoa pare o remédio um dia, pode, só que ela tem que puxar muito a parte da MEV. Ela dá conta? Não sei. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Tem as pessoas que realmente conseguem, né, ter essa coisa mais do pegar e vai e muda completamente. Tem milhares dessas pessoas na rede social, mas que também não representa a maior parte da população. Né? Isso. E aí eu gosto de mostrar. Você pode me entregar? Você consegue? Eu devolvo a pergunta. Você consegue me entregar o dobro de exercício para eu diminuir o remédio pela metade? É uma conta, né? É uma conta. Do que entra e do que sai. Exatamente. Mas isso dá uma paz para o paciente. Se ele fala, doutor, eu não consigo. Então, eu posso continuar nessa dose? É seguro? É eficaz? Vai me trazer algum mal lá no futuro? Aí você mostra que não. Isso já tranquiliza. E eu falo que tem a gente chama de holiday. Pode ser que o paciente um dia consiga, dia sim, dia não. Pode ser que ele consiga meia dose. Tudo depende do que ele está disposto para puxar o fiozinho ali da MEV. Mas essas canetas, eles não vão parar em momento algum? Na maioria das vezes, não. Haja bolso, né? Mas aí, o que acontece? Talvez, pode ser, que ele possa trocar de medicação para uma medicação mais em conta no processo de manutenção. Sim. Não quer dizer que eu comecei com caneta e que eu vou persistir com caneta. Eu falo que é como se fosse antibiótico. Não pode ser que quando a pessoa está em sepse, que ela está com uma infecção muito grave, que a gente começa com um antibiótico mais forte. E depois vai diminuindo. Exatamente. A gente pode descalonar, né? Assim, a gente pode desmamar, mas o paciente tem que ter muito conhecimento de que se ele parar total, porque ele para o remédio, a fome volta. Sim. E para quem tem a genética muito forte, esses gatilhos de fome, de gula e de ansiedade, nesse ambiente obesogênico, então às vezes a pessoa ela não dá conta, não que ela não queira. Então a gente tem que descobrir o que é o dar conta. Sim. De cada um, junto com o paciente, Sim. né? Também não é ele ficar lá, Deus dará, e querer que o remédio faz todo. Claro, não tem jeito, não tem pílula mágica, não tem canetinha mágica. Não tem. Que conserte um estilo de vida ruim. Mas pode ser uma parceria, né, ali, do remédio com a MEV, que é o que eu vejo que para pacientes verdadeiramente, né, não para quem quer, eu falo, o ganho social, o ganho estético da magreza. Eu olhei pro relógio ali, até me assustei de tanto que tá passando rápido. Eu quero que você fale muito brevemente, assim, quais os riscos das pessoas que usam essas medicações, essas canetinhas, sem indicação médica? Com acompanhamento médico, supervisionamento, exames, nem é só exames, orientações de tudo que a gente está conversando aqui, é muito seguro. Mas o que hoje está até em votação para que essas canetas exijam receita igual de antibiótico, igual de antidepressivo, a retenção da receita. Porque o que acontece? Agora, janeirão, palavra mais procurada no Google, como perder peso em um mês para o carnaval. Dieta. Então, o que acontece? O que a gente quer combater é a autoprescrição, a automedicação e o peso simplesmente por estética. Não que uma pessoa, a estética não seja importante, ela faz parte da saúde mental, a autoestima, o empoderamento, mas hoje passa a dar conta. Então, se uma pessoa não sabe titular a dose, ela pode vomitar, ela pode desidratar, ela pode usar uma dose muito alta, desidratar, fazer uma hipotensão e ter uma queda. Fora a associação de medicações, associação com álcool, associação com drogas. Isso. Então, tem algumas medicações, que não é o caso das canetas, mas tem algumas medicações que podem aumentar a frequência cardíaca, que podem aumentar a pressão, que pode causar insônia, que pode dar pensamentos intrusivos. Não, e hoje em dia, né, Tássia, a gente vê, principalmente quem vive nos grandes centros, esse excesso de medicações, né? Tem remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para fazer xixi, produzir, para focar, para não sei o quê. Faz essa misturada toda, mais o álcool do final de semana. Exatamente. E
aí, É muito salve-se quem comum, puder, é né? muito comum isso. Eu que trabalho também com compulsão alimentar, que é um dos maiores desafios do tratamento da obesidade, porque ela não é diagnosticada. Eu recebo paciente tomando Venvance para acordar, Zolpidem para dormir, Orlistat para ir no banheiro. Então, é muito complexo. As pessoas, o ser humano, né? Às vezes até a gente mesmo. Muita gente quer o caminho mais fácil ou mais rápido, né? Sim. Isso, a gente tem a formação, o conhecimento. Existem muitas pessoas que não têm dinheiro para pagar um bom médico. E que aí vai no TikTok e aprende a contar clique. Então, é isso que a gente Caraca, quer. é nesse nível? É nesse nível. Digita lá, você tem TikTok, mano. Tenho, mas graças a Deus eu não uso, senão eu vou surtar. Então, lá no TikTok, se você colocar assim, como contar cliques na Ozempic, na Wegovy, na Mounjaro, ensina tudo. Tudo. Gente, que assustador. Então, hoje, eu sou muito a favor das redes sociais. Eu acho que as redes sociais, Sim. elas aproximam o médico do paciente. Você leva comunicação em saúde, você dá alguns toques. Pra mim, o meu Instagram, por exemplo, eu falo que ele é meu pós-consulta. Ele é meu pré e meu pós. O paciente vê se o santo bateu e se Sim. aquela linha de tratamento é pra ele. E depois ele fica me vendo falar na cabeça dele tudo isso que eu tô te falando. Do dia 1 até a próxima consulta. A rede social tem esse efeito, né? Porque vai, não vai, eu recebo mensagem assim, vi isso aqui, lembrei de você. Exato. Vi isso aqui, lembrei de você. Porque tá associado a coisas que você tá repetindo com frequência. Total. E saúde em primeiro lugar, cara, é um mantra que já ficou na cabeça das pessoas, que todo mundo me fala, saúde em primeiro lugar, né? Não sei o quê. Exato. Eu tô louca pra ler, viu, meu livro. Esse livro é uma loucura, porque eu falava de MEV sem saber que a MEV existia. Então, eu já falava de metas e essa coisa de trabalhar mudança de comportamento para a saúde. É muito doido. Quando eu conheci a MEV, eu falei assim, gente... Era Eu algo já que você sabia fazia na isso. sua... Porque pra gente que gosta do que a gente faz e que tem esse lado humano empático, é quase que uma coisa assim, Sim. intuitiva, né? Sim. Mas que foi colocada como uma ciência. E é muito bom as coisas terem diretrizes, protocolos, Sim. para que sejam seguidas. E para a gente ir caminhando para o nosso final, eu queria que você falasse de cada pilar da MEV, como ele interfere na obesidade e vice-versa. Um sono ruim, Perfeito. como que ele piora ou pode ajudar, né? Contribui para uma pessoa ser obesa, ter obesidade. Não se fala mais pessoa obesa, é pessoa com obesidade. Perfeito. O estresse, eu queria que você falasse um pouquinho do impacto de cada pilar na obesidade. Perfeito. Então, começando pela alimentação. Apesar de hoje muitas dietas serem crucificadas, o que a gente tem que mostrar para o paciente é que ele tem que fazer um balanço negativo. E a palavra dieta, ela vem do grego e ela quer dizer modo de viver a vida. Então, a gente tem que ver qual tampa que cabe em cada paciente, né? Será que ele é mais para low carb, para low fat? Será que ele é aquele paciente que ele pode comer poucas vezes ao dia, porque ele nem tem tempo para ficar beliscando? Será que eu tenho que fracionar mais? Que eu tenho que fazer um pré-load de proteína para o paciente beliscador antes do almoço? Eu vi um post seu Você hoje viu? falando. É muito legal isso. Meio scoop de whey antes do almoço e do jantar. Para esse esvaziamento que é muito rápido, ele ir mais devagarinho. Então, dieta é muito personalização. E é isso. Por mais que a gente não queira que restrição gere compulsão, mas a gente tem que ensinar conceito de caloria. Claro, não, para alguns casos, as estratégias elas estão aí para ser usadas. O problema é que as pessoas pegaram essas estratégias para ter na vida. Eu sou uma pessoa que só como low carb. Eu sou uma pessoa como se fosse uma religião, né? Exatamente. E não, você pode transicionar a sua dieta de acordo com a sua fase de vida, né? Então, de alimentação, eu acho que é principalmente isso. O exercício, a gente falou bastante aqui. Não adianta. Exercício não emagrece muito. São 2 a 3 quilos. Mas eu vi você falando isso. Mas 90% dos bons pacientes que mantêm o peso perdido... É por conta da atividade. Então, exercício não emagrece muito, mas só exercício mantém o peso perdido. E a recomendação é 150 minutos fase de perda, 300
fase manutenção. Para vencer essa adaptação metabólica cruel de cada quilo aumentar a fome em 100 calorias, cada quilo perdido aumentar a fome em 100 calorias. Porque é isso, o organismo ele vai tentando falar, ele fala assim, tá faltando comida, deixa eu recuperar. E diminui o metabolismo em 30. Então, tudo bem, a caneta pode atuar na fome, nada até hoje atua no metabolismo como exercício. Então, não existe. E os pacientes têm que entender isso. E tem uma coisa muito doida que é, as pessoas acham que comendo menos, algumas pessoas acham que comendo menos o metabolismo e fazendo mais atividade física, o metabolismo vai acelerar. E não vai, né? Porque é uma conta que não fecha, você precisa de energia. Exatamente. O seu metabolismo, até para acelerar, precisa de energia. Exatamente. Se você não botar combustível no carro, ele não anda Exatamente. nada. Exatamente. Então tem que ver essa questão do exercício. O sono é algo que eu tenho estudado bastante. E eu fiquei muito impressionada. Uma noite de sono mal dormida aumenta a ingesta de calorias em 380, gente. Então, não adianta. Outro conceito. Para emagrecer, tem que dormir. Para tratar a obesidade, tem que tratar o sono. E porque também à noite, né? Isso é muito comum ver em trabalhadores noturnos que sentem fome à noite. Eu, graças a Deus, eu me adaptei a não comer de madrugada quando eu tô de plantão. Não tem quem me faça comer de madrugada quando eu tô de plantão. Porque também você tem regulação de leptina e grelina durante o sono, né? Total. Então, uma noite de sono mal dormida joga a grelina lá em cima, o nosso hormônio da fome, e joga a leptina, nosso da saciedade, lá embaixo. No outro dia, você não tem pique para malhar pela fadiga. Não dormir, não aguento, ainda é uma desculpa, assim. Eu dormi mal, eu não consigo malhar. E a falta de um bom sono faz catabolismo muscular. É como se você queimasse músculo. Sim. Então, não tem como. Hoje, a gente tem que priorizar o sono. O estresse, eu falo que gera o comer emocional. Muitas vezes, quem vive estressado usa a comida como um band-aid para as emoções. E tem aquela frase, eu mereço. Nossa, eu trabalhei muito. Meu dia foi muito pesado. Então, eu mereço ou a comida ou o álcool. Muitas vezes, a pessoa, ela nem vai para a comida, ela vai para o álcool. Só que o álcool é uma caloria totalmente vazia, ele atrapalha a oxidação de gordura. E esses dias eu li um trabalho muito legal, Manu, que mostrou que o álcool, ele aumenta o consumo prospectivo de comida. O álcool te faz comer mais na próxima refeição. Então, o estresse... E buscar por comidas mais altamente palatáveis. Na ressaca você quer comer rúcula e tomate, você quer um Big Mac com coca e batata. Não é? É verdade. Ninguém quer comer comida saudável na ressaca. Na ressaca parece que... Nossa, enquanto você não... Que é fisiológico também, né? Porque você precisa de glicose. Para queimar o álcool, para eliminar ali, para os sintomas, né, de fraqueza, sonolência, dor de cabeça. Então, você come para tentar, entre aspas, melhorar, né? Então, falamos alimentação, exercício, sono, estresse, do álcool e do tabagismo, que a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, a pessoa para de fumar e ela vai tampar esse buraco do cigarro com comida. É muito comum as pessoas pararem de fumar e ganharem, né? Hoje, existe protocolos. O paciente vai parar de fumar, você vai ajudar ele a parar de fumar e bloquear o apetite. É igual o paciente com depressão grave, que vai começar antipsicótico. Ele começa um antipsicótico e um remédio para não engordar, senão você vai resolver um problema e vai Então, tem essa estratégia outro. de Tem você que já ter. começar a inibir o apetite junto com o tratamento Tem para que de ter. fumar. Por isso que os psiquiatras hoje também, eles estão olhando para saber como médicos tratar a obesidade sem encaminhar tudo para o endócrino. Né? Eu falo que é a mesma coisa. Por muito tempo, o cardiologista tratou a pressão. Hoje, todo médico, independente da especialidade, tem que tratar a hipertensão. Obesidade também é 60%. Então, não dá mais para você ter uma especialidade. E isso falta nas faculdades de medicina, um treinamento para tratar a Falta obesidade. Tanta coisa nessas faculdades da área de saúde, né? Muito. E qual que é e as conexões, né? Sabia que tem um estudo muito legal,
foi uma subanálise do Framingham, aquele estudo muito grande, Uhum. que eles viram que se o seu melhor amigo tem diagnóstico de obesidade, isso aumenta 5 Sim. vezes a chance, porque a gente compartilha hábitos com que a gente compartilha a Um amigo, vida. marido, esposa, Total. né? Sim, o ambiente, Irmão, não só pela genética, mas também pela vida pela que... convivência, ambiente de Exatamente. trabalho. Você tende a... Exatamente. Eu sou esquisitinha do meu trabalho, porque eu sou a esquisitinha que leva os meus potinhos Que não com as come à minhas noite. coisinhas, que olha e fala assim, o que essa menina... Aí quando eu como um brigadeiro, quando eu como um doce, quando eu como... Eles acham que essa menina tá Nossa, mas doente. você pode comer. Eu falei assim, gente, mas eu como de tudo, só que o meu de Sim. tudo não é todo dia. Exatamente, nem o tanto que você gostaria, É, talvez, né? é. Mas aquela frase que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive é totalmente real quando a gente fala É. de Não, obesidade. com certeza, porque... E eu falo sempre, cara, se quer mudar o estilo de vida, se aproxime de pessoas que têm o estilo de vida que você gostaria de ter. Exatamente. Porque, cara, é muito mais fácil. Eu sou uma pessoa que amo esporte, sempre pratiquei esporte a minha vida toda. E os dias que eu tô dizendo, ano passado foi um ano muito ruim pra mim, enfim, várias questões pessoais. E assim, tinha dia que eu mandava mensagem pra uma amiga minha e falava assim, cara, você vai correr amanhã? Me chama. Porque faz muita diferença. Total. Infelizmente, às vezes a gente tende a se comprometer mais com o outro do que com a Com a gente mesma. Então, quando você marca assim, amanhã, tal hora, vamos correr, vamos, você fica com vergonha de desmarcar. Igual personal. Eu odeio musculação, mas eu arrumei um personal, porque eu tenho que desmarcar com ele. Eu penso, Tem que nossa, pagar. tem que pagar, tem que inventar alguma coisa. Eu falo, não, eu vou, faço 40 minutos. Resolve logo. Resolve. Né? Esse é o tá pago. Exatamente, eu tá pago. Eu quase não fui, mas fui. É. Né? Então, cada um tem que desenvolver ali essas estratégias. Ai, meu Deus, chegamos ao fim. Gente, Passou. sempre passa rápido, né? E obesidade é um assunto que, assim... Eu sempre que eu vou falar de obesidade nas minhas redes sociais, eu sou muito cuidadosa, sabe? Porque eu vejo tantos profissionais, inclusive, expondo pessoas, sabe? Não sei se Sim. você já viu uns vídeos que tem. Eu não vejo TikTok, mas eu sei que esses vídeos são do TikTok. De pessoas com transtornos de compulsão alimentar que fazem vídeos mostrando a quantidade de comida que come. Eu não consigo ver. Não consigo. E aí eu vejo alguns profissionais, tipo, fazendo react desses vídeos, e eu acho de uma maldade e de uma falta de ética, inclusive, Sim. né? Porque, assim, a gente precisa, inclusive, quebrar esse tabu de falar de obesidade, que eu vejo que muitos profissionais bons têm receio de falar de obesidade, porque com medo de De sofrer ser hate, atacado. de ser atacado. E, assim, é sempre essa frase que eu repito, a gente precisa atacar o problema e não as pessoas. Sim, As pessoas exatamente. precisam ser acolhidas, e também não é a gente, como profissional de saúde, chegar, você precisa fazer isso, isso e isso. Não, cara, a pessoa, se ela tiver, ela vai te buscar na hora que for a hora que ela entender que é a hora certa para ela, que ela Exatamente. precisa de uma certa ajuda, né? O único alerta que eu gosto de deixar para as pessoas que estão passando por esse problema você tem profissionais que vão te acolher. Inclusive, acho que foi uma palestra da Fabrícia que eu assisti no congresso do ano passado, que ela falou que ela não pesa os pacientes dela na primeira consulta, a não ser que os pacientes peçam. Exatamente, né? mas no guideline canadense tem isso. Você tem que pedir permissão Sim. para falar sobre o peso e para pesar. A maioria dos pacientes que vão no meu consultório, eles querem pesar. Eles já estão preparados, eles já viveram essa fase da preparação, eles já estão ali. Você sabe que eu não tenho problema de pesar. Eu tenho problema com percentual de gordura. Agora eu fui na nutricionista e falei assim, não me fala meu percentual de gordura, porque eu já sei que tá alto. Então, é isso. Você vai se sentir melhor, não? Então ela tem que respeitar essa sua decisão. E o que eu mais gosto de falar é que antes de mudança de estilo de vida, existe uma vida. Sim. Né? E outra frase que eu gosto muito, mano, que meus pacientes, eu sempre falo, é uma frase de Balin, do ano que eu nasci, 1984. E olha que sacada, né? Lá naquela época, ele fala que a primeira medicação que a gente administra para qualquer paciente é a relação médico-paciente. E talvez uma das doenças que o sucesso do tratamento mais dependa da relação médico-paciente é a obesidade.
É você poder dividir fracasso, Sim. dividir frustração. E exaltar também as pequenas conquistas, né? Porque às Isso. vezes a gente está focado num grande resultado final e a gente precisa aprender a celebrar as pequenas Sim. conquistas, porque a gente precisa sair dessa coisa do imediatismo, de quero perder Isso. 30 quilos em 6 meses. E para além do peso, né? Mergulhar em todas essas outras Sim, metas, profundezas, criar. Eu falo que tudo, a MEV, né, ensina a gente a fazer as SMART Goals. Mas eu acho muito importante fazer os 3 As, as metas 3 As, que é uma meta afetiva, autêntica e autônoma, que é uma meta do coração, eu falo. sim. Que é algo que vai ali. O motivo real pelo qual você quer, Exatamente. por exemplo, emagrecer. Por que você quer emagrecer? Ah, porque eu quero Dançar a valsa de 15 anos com a minha neta. Eu quero brincar com meus netos. Então, Eu assim, quero engravidar. a perda de peso, ela é uma consequência de um Exatamente. objetivo muito maior, né? Que é o quê? É Exatamente. ter mais saúde, melhorar a autoestima, é correr com os filhos, com os netos, Isso. é dançar a valsa, é Isso. não sentir dor nas articulações. E Então, às vezes assim, até o paciente não sabe, ele vai descobrir com as suas reflexões, com os seus insights. É você que vai fazer ele mergulhar, né? Por isso que até também não adianta você dar remédio, orientar a mudança de estilo de vida e não trabalhar o autoconhecimento. Exatamente. Né? Que eu falo que é por onde tudo começa. Tudo Com começa pelo certeza. autoconhecimento. Se a gente não sabe quem a gente é, quais são os nossos valores, quais são os objetivos de vida que a gente tem, óbvio que esses objetivos eles mudam, né? A vida ela tá sempre naquela flutuação de mudança, mas senão você vai ser direcionada pela manada, né? Com certeza. E aí você se perde, é o que eu vejo hoje na grande maioria das pessoas, né? Estão sendo atropeladas pela vida corrida, dessa modernidade que exige cada vez mais da gente, e vão se perdendo ali, e aí quando você vê, você fala assim, para onde eu tô indo? Não sabe nem para onde tá indo, tá só sendo empurrado, levado, né? Uhum. Então, Com certeza. é isso. Tassi, muito obrigada. Obrigada Eu também. queria só fazer a última pergunta, que é, o que é qualidade de vida para você? Olha, qualidade de vida pra mim é você estar em paz com as suas escolhas e com o que faz sentido pra você naquele momento. Qualidade de vida é autoconhecimento. É você saber os seus porquês e os seus paraquês. Então, eu acho que isso é qualidade de vida. E por último, é hora de você fazer o seu jabá. Divulga aí o que você quiser, os seus trabalhos, suas redes, onde as pessoas te encontram. Fica à vontade. Gente, então meu Instagram é @TassianeAlvarenga. Eu tenho 2 projetos hoje para treinar médicos a tratar tanto a obesidade como a menopausa, que é o Manter com a minha colega endocrinologista Andressa, em que a gente treina médicos a fazer isso que a gente faz, ali com métodos que a gente já viu que dá certo. E o Menopausa Consciência, que ele tem esse trocadilho, que é pra gente ter consciência do que é a menopausa e também tratar a menopausa com ciência. Eu atendo muitas mulheres com medo de hormônio e eu falo, olha, a gente não tem que ter medo do hormônio, mas de quem vai prescrevê-lo pra gente, Sim, né? com certeza. E eu fiquei muito feliz e honrada, viu, com o seu convite. E deixa o teu Instagram, suas redes. E meu Instagram, gente. Eu vou deixar o meu Instagram porque lá tem tudo. É @TassianeAlvarenga, tudo junto. Tassiane com 2 S. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a audiência de vocês. Tassi, muito obrigada de novo, né? Eu falo que tempo é o que a gente tem de mais precioso hoje. E aproveitar para divulgar o meu livro. Tô louca pra ler. Já dediquei aqui um exemplar para ela, espero que você goste. Meu livro, A Saúde Está Doente, né? É um livro que o feedback que eu mais recebo é de que é um livro de fácil leitura, trazer dicas práticas de fácil aplicabilidade para a sua vida. Então, se você quiser comprar meu livro, tem um link na descrição desse vídeo, que é só clicar lá. E para quem ainda não me segue nas redes, me segue lá no @ManoRios_AL no Instagram, e LinkedIn, Manuela Rios, e YouTube, esse canal que você já está. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para você ser notificado sempre que um novo episódio sair aí no ar para vocês. Não esquecem, gente, divulguem para a gente fazer esse canal crescer, porque tem muita informação de qualidade. Eu sou muito cuidadosa com a curadoria de profissionais que eu trago aqui para vocês. Até o próximo episódio.